Meus irmãos, a paz do Senhor. Coisa boa estarmos reunidos mais uma noite para cultuarmos ao Senhor nosso Deus, louvarmos o seu bendito nome e recebermos da sua poderosa palavra. Vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 7. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 7. Eu externo minha gratidão a Deus por mais uma vez estar com os irmãos aqui na ADNV. Já sou de casa, né? Já sou de casa, mas sempre grato pelo carinho com que a igreja nos recebe, com o carinho com que os irmãos recebem a mim e a minha família. Deus seja louvado, pastor Eduardo, por sua vida, o ministério, por toda esta igreja. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 7. Todos acharam? Digam forte, amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. E, depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar os seus servos. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhes conceda isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos, dizendo-lhes: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele o faz. E ouvindo-lhe Jesus, maravilhou-se dele, e voltando-se à multidão que o seguia, disse: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa os que foram enviados, acharam são o servo enfermo. Você pode dizer glória a Deus? Tome seu assento com a sua Bíblia aberta, por favor, e redobre a sua atenção para mim. O tema desta noite, da Quinta da Vitória, é Eu vou viver um milagre em minha casa. Eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus sobre um milagre que aconteceu na casa de um certo centurião romano. Nós estamos diante de um texto bíblico onde tudo parece estar fora do lugar, onde todas as coisas aqui estão fora da curva, fogem do costumeiro. Nada aqui é comum. Nós vemos um senhor que se importa com um escravo, um romano que é amigo de judeus, líderes judeus pedindo para Jesus fazer um milagre de cura. Nós vemos um gentil com mais fé do que os judeus. Nada aqui é corriqueiro, nada aqui é comum. As coisas estão totalmente incomuns neste texto. Não bastasse isso, é o único texto relacionado a um milagre de cura que quem fica maravilhado com a fé é o Senhor Jesus. Geralmente, quando acontecia um milagre, quem ficava maravilhada era a multidão. Neste caso, quem está maravilhado com a fé do centurião romano é o Senhor Jesus. Jesus só ficou maravilhado, só há registro na Escritura, em dois momentos, duas vezes que o Senhor Jesus ficou maravilhado. A primeira vez foi em Nazaré, onde ele ficou maravilhado da incredulidade do povo de Nazaré, que duvidava dele como o Cristo, como o Messias.
A segunda vez que Jesus ficou maravilhado é justamente neste texto, com a cura do servo do centurião, e Jesus está maravilhado com a fé do centurião romano. Isso me leva a pensar, quando Jesus olha para nós, o que ele sente? Será que ele olha para nós e fica maravilhado como ficou em Nazaré, dizendo que incredulidade? Ou será que Jesus olha para nós e fica maravilhado como servo do centurião ou como centurião romano, dizendo, ali eu vejo uma pessoa de fé? É muito comum as pessoas ficarem maravilhadas com Jesus. Nós vemos vários textos das pessoas impressionadas com as suas obras e com as suas mensagens. No final do Sermão da Montanha, a multidão estava maravilhada. Os discípulos ficaram maravilhados quando ele acalmou a tempestade. Os fariseus se maravilharam quando ele levantou o paralítico que foi descido pelo telhado. A multidão em Naim ficou maravilhada quando ele ressuscitou o filho da viúva. Os discípulos ficaram maravilhados com a pregação a respeito do rico e a dificuldade de entrar no céu aqueles que confiam nas suas riquezas. Os discípulos se maravilharam quando ele amaldiçoou a figueira e esta secou de uma hora para outra. Pilatos ficou maravilhado com o seu silêncio diante das acusações. Os discípulos se maravilharam quando ele ressuscitou. E se há uma alegria no nosso coração, é que mais uma vez o mundo ficará maravilhado com Jesus, quando ele vier nas nuvens do céu com poder e grande glória. Esse texto mostra para nós aquele que talvez seja o mais poderoso milagre que Jesus realizou na cidade de Cafarnaum, cidade para a qual ele se mudou depois de sair de Nazaré, que foi a cidade onde ele cresceu. O Senhor Jesus foi expulso de Nazaré e quando ele muda-se para Cafarnaum. E ele fez muitos milagres ali. Mas talvez este seja o mais poderoso de todos os milagres. Orlando Boyer, ao comentar esse texto, ele diz assim: Jesus curou este enfermo sem vê-lo, sem ouvi-lo, sem tocá-lo, sem sequer estar próximo dele. Agora imagine, se Jesus curou este homem sem vê-lo, sem ouvi-lo, sem tocá-lo, sem sequer estar próximo dele, imagine o que ele não pode fazer em nós, sendo que ele mora dentro de nós. Esse texto mostra para nós um milagre, um acontecimento que gira em torno de um fato, de uma palavra. E de todas as palavras citadas aqui, talvez a que mais se destaque nesse texto seja a palavra autoridade. Esse texto gira em torno desse conceito, desta ideia de autoridade. O que é autoridade, pastor? Autoridade é direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar e de se fazer obedecer. A autoridade, ela pode ser recebida, ela pode ser conquistada, mas não pode ser desobedecida sem nenhum tipo de consequência. Já diz um ditado muito famoso aí fora: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aqui nesse texto nós vemos o encontro de duas autoridades. Nós vemos a autoridade humana, representada pelo centurião romano, e nós vemos a autoridade divina, representada por Jesus Cristo. O centurião romano era líder de uma centúria, um grupo de cerca de 60 a 100 soldados romanos que garantiam a ordem social, pagamento de impostos e podiam executar competências judiciais ou administrativas. Esse homem representa a autoridade humana nesse texto. E do outro lado, nós vemos Jesus, aquele que representa a autoridade divina, que não tinha nenhum soldado à sua disposição,
que não tinha uma legião romana junto com ele, muito menos uma centúria, que não tinha escudos, que não tinha soldados armados, que nasceu numa manjedoura, que cresceu em Nazaré, que trabalhou como carpinteiro, mas nas suas mãos está todo o poder nos céus e na terra. Esse texto, falando sobre a autoridade, ele mostra para nós algumas verdades muito importantes. Que a autoridade não é o problema. O problema não é a autoridade em si. O problema é, muitas vezes, quem exerce a autoridade. Figuras de autoridade são necessárias. Nós precisamos ter figuras de autoridade na família, na sociedade, e, por que não dizer, até no meio eclesiástico. A questão não é a autoridade. A questão é que muitas vezes as pessoas usam a autoridade para o mal. Há um ditado também muito conhecido aí fora que diz assim: quer conhecer uma pessoa, dê poder a essa pessoa. Porque muitas pessoas, quando se veem munidos de autoridade, usam este poder, esta autoridade, para oprimir, para subjugar, para benefícios pessoais e nunca para o benefício coletivo. Isso é diferente do centurião desse texto, porque por mais que ele representasse uma autoridade romana, ele é amigo do povo que foi conquistado. Ele é amigo dos judeus que estavam submissos aos romanos. Ele é amigo do povo que deveria se sujeitar a Roma, e ele é uma autoridade romana. E isso mostra para mim algo muito forte, porque esse texto me mostra muito sobre o caráter deste centurião. Porque ele, num texto e num contexto que ele podia dar ordens, ele faz pedidos. Num contexto que ele podia demonstrar um autoritarismo, ele demonstra humildade. Isso me mostra muito sobre o seu caráter, porque a forma como eu trato alguém que está socialmente abaixo de mim revela muito sobre o caráter que eu tenho. Não se conhece o caráter de alguém pela forma como se trata quem lhe é socialmente superior ou quem pode lhe dar algo. Se conhece o caráter de alguém pela forma como se trata quem socialmente está abaixo dele no quesito autoridade ou não pode lhe dar nada. Isso demonstra muito o nosso caráter. Não se conhece o caráter de alguém pela forma como se trata o chefe. Se conhece o caráter de alguém pela forma como se trata os funcionários, ou os zeladores, ou os porteiros. Não se conhece o caráter de alguém, de um grande empresário, como ele trata um grande cliente, mas pela forma como ele trata o estagiário da sua empresa. Não se conhece alguém pela forma como trata os famosos, mas como trata os desconhecidos. Não se conhece alguém pela forma como trata os de fora, mas como trata os de dentro. Em um tempo em que muitos só se preocupam com posições, nós precisamos que o Espírito Santo molde o nosso caráter. Que o Espírito Santo trabalhe em nós. Então esse texto me mostra que uma figura de autoridade não é problemática, desde que use esta autoridade para o bem. Só que por mais que ele tivesse autoridade, eu aprendo outra questão com esse centurião. A sua autoridade é limitada. Porque toda autoridade humana é limitada. A autoridade policial, judicial, política, toda autoridade é limitada. Só que enquanto a autoridade do centurião romana, por maior que fosse, era limitada, ali, na mesma cidade, estava alguém que, enquanto o poder do centurião só se aplicava a 100 soldados romanos, ali estava alguém que tem todo o poder no céu e debaixo do céu e debaixo da terra.
aquele que não tem limites no seu poder e na sua autoridade. Ô irmão, esse texto fala para mim muito, não apenas sobre o centurião, mas também sobre Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus é aquele que tem todo o poder. Mas esse texto me mostra como ele é um exemplo de humildade, como ele é um exemplo de simplicidade, porque socialmente, como um judeu, Jesus estava sujeito ao centurião romano. Os romanos mandavam nos judeus. Socialmente, Jesus estava sujeito ao centurião, mas espiritualmente, Jesus sempre esteve acima do centurião. Mas se ele está ali, é porque ele voluntariamente aceitou se submeter. E isso me ensina muito sobre humildade. Isso me ensina muito sobre simplicidade. Jesus, sendo Deus, aceitou encarnar e viver como um homem e se submeteu ao seu pai adotivo José, se submeteu a Maria, sua mãe, se submeteu à lei, ao Sinédrio, a Pilatos, a uma morte de cruz. E nós muitas vezes temos dificuldade de nos sujeitarmos a um líder, a nos sujeitarmos a pais, a nos sujeitarmos a um chefe, a nos sujeitarmos uns aos outros, sendo que Jesus se sujeitou muito mais do que eu e você. Por isso que Paulo escreveu a carta à igreja em Filipos, dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz. E qual foi o resultado? Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Ele é o nosso Senhor. E ele para nós aqui, se o centurião romano é um exemplo de humildade, o maior exemplo de humildade neste texto é de Jesus. Jesus é o maior exemplo de humildade. Analisando todas estas questões, eu gostaria que você olhasse de novo para o texto e visse que esse milagre acontece depois de um fato. Depois de que, pastor? O verso 1 está escrito assim: e depois de concluir estes discursos perante o povo. Esse milagre acontece depois de Jesus ter pregado o seu famoso sermão da montanha. Lucas não diz, mas Mateus diz, que quando Jesus terminou o sermão da montanha, a multidão estava maravilhada com a sua pregação, maravilhada com a sua mensagem. No sermão da montanha, Jesus mostrou o quanto a sua autoridade era superior à autoridade dos escribas. Só que agora, na cura do servo do centurião, Jesus vai mostrar o quanto a sua autoridade é superior à autoridade de Roma, à autoridade dos homens. Por quê, pastor? Porque a autoridade desse centurião romano era grande, mas ele não podia curar. A autoridade do centurião era muito grande, mas ele não podia restaurar a saúde do servo. Só que ele me ensina uma coisa, que por mais que ele não podia curar aquele escravo, aquele servo, a quem ele muito estimava, e num contexto em que os escravos eram tratados como descartáveis, mão de obra barata, quando ficavam doentes eram abandonados para morrerem, esse centurião me ensina uma coisa: eu não posso curá-lo, mas eu posso me importar com ele. Porque por mais que ele não podia curar, mas ele podia se importar. Nem sempre os nossos recursos permitem que nós façamos o que gostaríamos, mas isso não justifica a nossa indiferença. Eu não posso curá-lo, mas eu posso me importar com ele.
eu posso ter zelo por ele. Eu posso estender as mãos para fazer o que eu puder fazer por ele. Porque por mais que o meu recurso seja limitado, mas isso não justifica que eu seja indiferente. Ele me mostra uma realidade. Nem sempre aquilo que nós gostaríamos de fazer por alguém, nós vamos conseguir fazer e termos recursos suficientes para fazermos. Mas existe uma saída. O centurião sabe. Se eu não tenho recurso para te fazer sair dessa cama, eu vou chamar quem tem. Se eu não tenho poder para te curar, eu vou chamar quem tem. Se eu não tenho poder para te restaurar, eu vou chamar quem pode te restaurar. Deixa eu liberar uma palavra para você. Nem tudo aquilo que você gostaria de fazer por alguém, você vai ter condições de fazer. Vai ter recursos para fazer. Vai estar ao alcance da sua mão. Mas aquilo que não está ao alcance das suas mãos, está ao alcance dos seus joelhos. Você pode falar com Jesus, porque aquilo que você não pode, Ele pode fazer. Aleluia. Ele pode. Então o centurião não pode curá-lo, mas ele pode se importar. E quando ele vai pedir ajuda para o seu servo, ele usa de uma estratégia. Qual estratégia? Ele pede para que os anciãos de Cafarnaum, para que os anciãos dos judeus, verso 3, vão falar com Jesus. Ele pede aos líderes do povo, para que esses líderes, esses anciãos, vão até Jesus, falem com ele. Isso me mostra o quão humilde é esse moço, porque ele podia dar ordens, mas ele faz um pedido. E ele pede isso porque ele tem um bom relacionamento com os judeus. Não há nada de errado nisso. Bons amigos é algo que nós precisamos na vida. Bons amigos nos abrem portas, facilitam acesso a alguns lugares e a algumas pessoas. Isso é o famoso network. Há quem diga, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho bons amigos. E isso abre portas. Porém, nós precisamos lembrar de uma coisa, que em relação a Jesus, nós não precisamos de intermediadores. Jesus é o nosso intermediador. Em relação a Jesus, nós não precisamos de alguém que faça o meio-campo, alguém que faça o meio do caminho, não. Jesus é o único caminho. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E nós precisamos tomar cuidado, porque hoje nós vemos uma época em que as pessoas querem se colocar como intermediadores entre você e Jesus. Há quem diga, só com a minha bênção, com a minha cobertura, com a minha unção, com a minha autoridade. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus nos é suficiente. Nós não temos intermediadores entre nós e Cristo. Cristo nos basta. Porém, por mais que não temos intermediadores, a Bíblia está me ensinando um princípio, que por mais que não tenhamos intermediadores, nós podemos ter intercessores. Aleluia. Nós não precisamos de um outro intermediador, nós já temos Cristo, mas nós precisamos de intercessores. Quem são os intercessores, pastor? É gente que vai orar junto com a gente. É gente que vai clamar junto com a gente. É gente que vai pedir junto com a gente. É gente que muitas vezes nós estamos precisando de um milagre em casa. Nós estamos precisando de uma solução em casa. E alguém vai até Jesus e vai pedir, Senhor, socorre ele. Senhor, ajuda ele. Senhor, ajuda ela. Isso não é um intermediador, isto é um intercessor. E deixa eu liberar uma palavra profética para você essa noite. Eu creio que você não lutará essa
nesta guerra sozinho. Eu creio que você não ficará nesta batalha desamparado ou desamparada. Deus levantará intercessores para te ajudar. Deus vai colocar gente para orar contigo, gente para orar por sua casa, gente para orar por sua família, e antes mesmo que você imagine, o céu já estará se movimentando para te ajudar nesta guerra. Deus levanta intercessores, porque enquanto esse moço está intercedendo pelo seu servo, os anciãos estão intercedendo por ele. Porque enquanto você está orando por alguém, Deus coloca alguém para orar por você. Eu vou pregar de novo. Deus vai colocar alguém para orar junto com você. Eu estou pregando por pessoas aqui que você veio para o culto orando por alguém que ficou em casa, orando por alguém que está perdido, orando por alguém que está enfermo, orando por alguém que está desanimado. E a palavra de Deus para você essa noite é: enquanto você ora por alguém, eu levanto alguém para orar por você. Enquanto você intercede por alguém, eu levanto alguém para interceder por você. Eu oro por você, você ora por mim, e Jesus trabalha e atua no que nós não podemos fazer. Deus trabalha com intercessores, e intercessores aparecem nesse texto. Intercessores aparecem intercedendo por ele. E qual é a razão pela qual os anciãos judeus estão pedindo por ele? Verso 5, eles chegam para Jesus e dizem: ele é digno que o Senhor conceda isso. 5, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Os anciãos judeus estão dizendo: atenda a ele, faça o que ele está pedindo, porque ele é um homem muito bom. Ele construiu a sinagoga da nossa região, a sinagoga de Cafarnaum, a sinagoga da nossa cidade, foi ele que construiu. Se você voltar algumas páginas da sua Bíblia, capítulo 4, versículo 31, você verá que Jesus já foi nessa sinagoga. O capítulo 4, verso 31 diz assim: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava nos sábados, e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga. Quem construiu essa sinagoga? O centurião romano. E nessa sinagoga o que aconteceu? 33, tinha um homem com o espírito de um demônio imundo, que clamou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos, bem sei que és santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te, sai dele. E lançando-o por terra no meio do povo, saiu-lhe sem lhe fazer nenhum mal. Jesus já tinha ido nessa sinagoga. Não só tinha ido, Jesus pregou nessa sinagoga. Jesus expulsou demônios nessa sinagoga. Jesus libertou um homem nessa sinagoga. E quem construiu a sinagoga? O centurião romano. Os anciãos estão dizendo: atenda a ele, porque ele construiu o prédio. Só que ele construiu o prédio, mas ele não tinha autoridade para pregar dentro do prédio. Ele construiu o prédio, mas ele não tinha poder para expulsar demônios dentro do prédio. Ele construiu o prédio, mas ele não tinha poder para fazer milagres. Por quê, pastor? E aí, para você nunca esquecer dessa palavra: porque homens constroem prédios, mas só Jesus reconstrói vidas. Aleluia. Construir o prédio, ele pode construir, eu quero ver expulsar demônio. Construir o prédio, ele pode construir, eu quero ver pregar com poder e autoridade. Isso só Jesus pode fazer. Porque homens podem construir hospitais, mas Jesus restaura a saúde. Homens constroem tribunais, Jesus estabelece a justiça. Homens constroem casas, Jesus abençoa famílias. Homens constroem templos, Jesus edifica uma igreja.
Aleluia. O que a Bíblia está dizendo para nós é que num tempo em que muitos só se preocupam com prédios, só se preocupam com a estrutura, só se preocupam com 4 paredes, esse texto está mostrando de nada adianta ter um prédio se Jesus não estiver ali dentro curando, libertando, expulsando demônios e fazendo milagres. A gente vive sem o prédio, a gente vive sem essas 4 paredes, mas a gente não vive sem a presença de Jesus conosco. Você não veio por causa do prédio, você veio por causa de Jesus. Oh, glória a Deus. É por causa dele que nós estamos aqui. Ele construiu a sinagoga, mas ele não tem poder para curar. Ele não tem poder para libertar, porque construir um prédio até um romano constrói. Mas libertar pessoas, só Jesus é capaz de fazê-lo. E aí eles estão dizendo, olha, ele é digno que concedas isso. Ele é digno que faças isso por ele. E isso me ensina uma 4ª lição. Esse homem é alguém que vive dignamente diante das pessoas. Ele vive de modo que as pessoas olham e dizem, ele merece. Faça isso por ele. Porque quando nós vivemos dignamente diante das pessoas e conquistamos algo, recebemos alguma coisa, geralmente as pessoas dizem, fulano merece. Como é esforçado, como é honesto, como é trabalhador. E nós podemos e devemos viver dignamente na sociedade, viver dignamente na família, viver dignamente diante dos amigos, vivermos dignamente diante da igreja. Só que há um lugar que por mais que nós nos esforcemos, nós nunca podemos nos sentir dignos por nós mesmos. Ele vive dignamente diante da sociedade, mas quando Jesus está indo para a casa dele, ele manda amigos interceptá-lo pelo caminho. E os amigos dizem, verso 6, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Aleluia. Porque eu posso viver dignamente diante da sociedade, dignamente diante da família, dignamente diante dos amigos, mas quando eu olho para Jesus, oh glória, quando eu olho para Cristo, eu vejo que por mais dignamente que eu procure viver, ainda é pouco diante da santidade que Ele possui. Ainda é pouco diante da glória que Ele possui. Ainda é pouco diante da perfeição que Ele possui. Eu nunca posso dobrar os joelhos dizendo, Deus, eu mereço receber isso. Quem está à minha volta pode dizer, Ele merece. Mas de joelhos diante de Cristo eu preciso dizer, eu não mereço, é a tua graça que me alcança, é a tua graça que me socorre, é a tua graça que vem sobre mim. Levante a sua mão nesta noite, eu tenho uma palavra de Deus para dizer para você. Eu estou pregando nesta noite que tudo que vai acontecer, que tudo que receberemos não é mérito nosso, não é justiça nossa, não é obra nossa, tudo é graça de Jesus, é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas a graça de Deus nos alcançou. Aleluia. É graça. Aleluia. Eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E por mais que o contexto aqui seja um gentio que sabia dos costumes dos judeus, e que um judeu não podia entrar na casa de um gentio, porque senão se tornaria impuro, mas a verdade espiritual é além de um costume. É um homem que entende que é indigno diante daquele que é 100% santo, daquele que é 100% justo. E aí ele dá uma receita. Qual é a receita? Os seus amigos que vão falar com Jesus dizem assim, mestre, ele mandou falar um negócio contigo. O quê? Ele mandou dizer para o Senhor que ele também é um homem sujeito à autoridade. E quando ele diz
para um soldado, vai, o soldado vai. Quando ele diz para o outro soldado, vem, o soldado vem. E aí ele aplica isso a Cristo. Ele diz assim, Senhor, eu posso dizer a um soldado, vai, e ele vai. Eu posso dizer ao outro soldado, vem, e ele vem. Mas eu não posso dizer ao doente, levanta. Eu não posso falar para o doente, levanta. Eu posso mandar o soldado ir. Eu posso mandar o soldado vir. Mas eu não posso mandar a doença ir. E eu não posso mandar a saúde vir. Mas o Senhor... Oh, glória! Se eu posso falar aqui e soldados me ouvirem, e a minha autoridade é só sobre 100, o que não vai acontecer se o Senhor falar alguma coisa? Sabe o que ele está dizendo? Se eu falar para o soldado, vai, ele, vamos comigo. Se eu falar para o soldado, vai, ele. Se eu falar para o soldado, vem, ele. E aí ele está dizendo, Senhor, o Senhor pode fazer isso não é com soldados apenas. O Senhor pode fazer isso com qualquer coisa. Eu vou liberar para você essa palavra profética. Tem algumas coisas que só estão esperando uma ordem de Jesus para irem embora. E outras que só estão esperando uma ordem dele para chegar. Eu estou dizendo para você que existem coisas que não vão chegar porque o homem na terra disse que vão chegar. Existem coisas que não vão embora porque o homem da terra disse que vão embora. Existem coisas que se Jesus liberar uma palavra para ir, elas vão. E outras que se ele mandar chegar, elas chegarão. Pastor, me dá exemplos. Te dou. Se o centurião podia dizer para o soldado, vai, e ele vai. E para o outro falar, vem, e ele vem. Vamos aplicar isso a tudo? Significa que, se Jesus quiser, ele pode dizer à enfermidade, a enfermidade vai. E ela vai. Ele pode dizer, saúde vem, e a saúde vem. Não, te dá mais uma chance de dar um glória. Ele pode dizer ao problema, problema vai, e o problema vai. E pode dizer a solução, solução vem, e a solução vem. Ele pode dizer para a crise, crise vai, e a crise vai. Providência vem, e a providência vem. Ele pode dizer depressão vai, e a depressão vai. Alegria vem, e a alegria vem. Ele pode dizer ansiedade, a ansiedade vai, e a ansiedade vai. Paz vem e a paz vem. Ele pode dizer ao pecado, o pecado vai e o pecado vai. Santidade vem e a santidade vem. Para algumas coisas Jesus está dizendo vai, e para outras ele está dizendo vem, e quando ele manda vai acontecer. Tem alguém que crê nesta palavra nesta noite? Tem alguém que crê nesta palavra nesta noite? Levante as duas mãos aí para o céu e recebe esta palavra. Uma palavra de Jesus muda a sua história. Uma palavra de Jesus muda a tua casa. Uma palavra de Jesus e nunca mais a história é a mesma. Nunca mais. Oh, glória! Você pode me ajudar a pregar? Se o homem dizia vai, e vai, vem e vem, eu vou falar algumas coisas. E você vai falar comigo assim, bem forte. Vai! Tu crê? Então levante a sua mão direita para o céu. Eu falo e você manda aí. Se Jesus disser enfermidade, vai ela? Se ele disser problema, vai ele? Se ele disser crise, vai ela? Se ele disser incredulidade, vai ela? Se ele disser divórcio, vai ele? Se ele disser ansiedade, vai ele?
Se ele disser depressão, vai, ela. Agora vão trocar o vai pelo vem. Porque ele não manda só ir, ele também manda chegar. Eu vou falar de novo. Ele não manda só algumas coisas sair, ele autoriza outras coisas chegarem. Então levante a sua mão aí, eu vou falar e você diga vem. Eu falo e você diga vem. Se Jesus disser saúde, vem ela. Se ele disser solução, vem ela. Se ele disser providência, vem ela. Fé, vem ela. Alegria, vem ela. Paz, vem ela. Se você crê nisso, adore o nome de Jesus. Adore o nome de Jesus. Ora, Maia, chega, Managaia. Oh, tem mais alguém sentindo Jesus aqui neste culto? Tem mais alguém com vontade de adorar ao Senhor, de erguer as mãos aos céus e adorar com glória, de adorar com aleluia, e adorar em lágrimas em outras línguas? Tem mais alguém com vontade de adorar nesta noite? Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Quando ele diz... Quando ele ouve isso, ele fica tão admirado. E ele manda os amigos irem embora e diz: nem em Israel eu achei tanta fé. E na hora que os amigos vão para casa, é o tema desta noite, vou viver um milagre na minha casa. Quando eles chegam na casa do centurião, cadê a doença? Vou dizer, alguém disse, doença vai. E ela foi. Quando chegam lá, não tem mais doença, não tem mais servo moribundo. Jesus já restaurou. Tem um milagre em casa esperando pelos amigos. Tem um milagre em casa esperando por alguém que crê na palavra de Jesus. Tem um milagre em casa esperando por alguém que crê na autoridade de Jesus, e isto é profético. Eu estou pregando nessa noite. Tem um milagre em casa esperando por alguém. Tem um milagre em casa esperando por alguém. Enquanto a gente confia em Jesus aqui, a palavra dele está agindo onde nós não podemos agir. E quando a gente chega lá, o milagre já está esperando. Já está esperando. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Enquanto eu termino meu sermão, e quem vai cantar se aproxima, esse texto mostra para nós que a autoridade de Jesus é maior que a romana, e ao mesmo tempo que a incredulidade dos judeus é maior do que a dos gentios. Esse texto mostra para nós que enquanto os judeus rejeitaram o Messias, os gentios o receberam. Esse texto mostra para nós que não basta saber que Jesus tem autoridade, porque os judeus sabiam. Nós precisamos não apenas crer na autoridade de Jesus, nós precisamos nos submeter a ela. Eu termino meu sermão com uma pergunta. Você sabe que ele tem autoridade para fazer todas as coisas, mas ele já tem autoridade sobre a tua vida, porque você se submete a ele como servo. Que ele pode, você sabe, mas ele já é o Senhor da tua vida. Ele já é o Senhor da tua casa. Ele já é o Senhor da tua história. Então se coloque de pé comigo nesta noite. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Eu não sei o que você precisa que Jesus mande ir embora. E também não sei o que você precisa que Ele mande chegar. Mas enquanto o louvor vai adorar a Jesus, nos conduzir em adoração, eu te convido a você fechar teus olhos aí e falar: Senhor, algumas coisas eu preciso que o Senhor mande ir embora. Outras coisas eu preciso que o Senhor mande chegar, porque o Senhor tem poder para fazer isso.
Eu quero orar com você nesta hora. Fecha os teus olhos. Oh, eu sinto Jesus aqui. Oh, glória a Deus. Eu só faço uma pergunta antes de orar nesta noite. Que Jesus tem poder, que Jesus tem autoridade, você sabe. Mas eu te pergunto, Ele é o Senhor da tua vida já? Já se submeteu a Ele como Senhor, como Salvador? Esta noite Ele te chama. Eu não estou te oferecendo a Assembleia de Deus Nova Vida. Eu estou pregando um Jesus que quer mudar a história da sua vida. E Ele está te chamando hoje para ter um relacionamento contigo, para salvar a tua vida, para mudar a história da sua casa. E eu quero saber, cadê você, que ainda não entregou sua vida a Jesus, não é membro de nenhuma igreja, ou quem sabe está afastado, e deseja entregar sua vida a Jesus agora, hoje. Aqui nós temos uma pessoa para Jesus. Fica com ela aqui, Rafa. Tem mais alguém para Jesus? Mais alguém para Jesus hoje? O Senhor te chama. Ele está te chamando. Não é amanhã, Jesus te chama hoje. Te chama agora, nesse culto. Essa é a noite que Ele quer mudar a história da sua vida. Eu não vou me alongar mais. É a última vez que eu pergunto. Há mais alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Não havendo, fecha os teus olhos, nós vamos orar. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Fecha os teus olhos, toda a igreja. Deus bendito, nós te louvamos por esta noite. Te louvamos pela vida da Odisseia. Pedimos a Ti as bênçãos que estão na Tua palavra. Perdoe os seus pecados, receba-a em casa como filha, em teu aprisco como ovelha, quebre as cadeias, Senhor, e que ela veja um milagre, não apenas na vida dela, mas também salvação na sua família, que em todas as áreas da sua vida ela perceba o resultado desta decisão esta noite, porque antes dela se decidir por Ti, o Senhor já havia se decidido por ela. Que em nome de Jesus as cadeias do inimigo sejam quebradas e que todas as Tuas bênçãos alcance ela e a sua família. Nós oramos também com a Tua igreja, pedimos que esta palavra de fato seja profética e que essa noite seja uma noite de bênçãos, de milagre na nossa casa, porque o Senhor tem poder e autoridade para fazer estas coisas. Nós cremos e nós oramos em nome de Jesus. Quem foi abençoado, aplauda forte e glorifique a Jesus nessa noite.